Quero contar um testemunho para vocês rapidinho. Eu me lembro um tempo atrás, onde eu estava precisando de ajuda, eu chamei os irmãos para vir até mim. Eles vieram, acho que foram 5 pessoas, né, umas 3 irmãs e o pastor junto. E veio uma criança, uma menininha, acho que de 4 anos, uma graça. E eu me lembro que quando terminou tudo, a reunião, a oração, a palavra, que eu recebi a minha ajuda, eu me lembro que todo mundo ficou em silêncio, né? O Espírito Santo conhece nosso coração, sabe o que a gente precisa naquele momento. E eles iam se despedir, né? Eu acho que eles estavam assim, esperando o Espírito Santo falar alguma coisa. Aí eles iam se despedir. Aí veio uma irmã e falou assim: posso te abraçar, irmã? Aí eu me choquei, abri a boca e falei: pode. Ela me abraçou e de repente a criancinha saiu correndo até mim, chorando, e me abraçou. E eu senti o Espírito Santo nessa criança. Eu senti o próprio Deus na irmã, eu senti, tanto que eu me choquei, eu abri a boca, todos estavam para ir embora, eu falei: posso te abraçar? E isso foi chocante para mim, porque eu não esperava esse abraço. Eu estava sentindo, eu estava precisando desse abraço, mas eu não esperava que Deus ia usar uma pessoa para me abraçar. Raramente as pessoas são usadas para me abraçar. Eu sou usada para abraçar as pessoas, mas raramente as pessoas me abraçam, né? Mas nesse dia Deus usou essa irmã, por isso que eu me fiquei chocada. E ela me abraçou. Só que quando essa criança veio correndo, ela veio correndo desesperada com um choro. Eu vi os olhos de Deus ali, os olhos de Deus Pai, vindo correndo com o coração apertado para me abraçar. Ela começou a chorar me abraçando. Vocês tinham que ver o jeito que ela veio até mim. Ela correu tanto, mas tanto, em desespero, assim, e o coração apertado, assim, com um biquinho assim fofinho, e chorou mesmo, chorou, parece que ela tava, não parece, é certeza, ela tava sentindo a minha dor, porque era o próprio Deus manifestando nela. E eu fiz assim, que fofinha, e eu fui e abracei ela, e comecei a passar a mão no cabelo dela, abracei muito ela, e ela chorando, porque Deus, usando uma criança de 4 anos, sentindo o meu coração, e o Deus Pai me abraçando naquele momento, através de uma criança de 5 anos, usou a irmã, mas Deus se manifestou ali com força através dessa criança chorando, e ela não conseguia parar de chorar, chorava mesmo, como se fosse Deus próprio em carne ali na minha frente, chorando, sentindo o meu coração, ele estava me consolando. Então esse testemunho é para a glória do nome de Jesus. Deus, ninguém esperava isso. Porque quem faz isso é os auxiliares, o pastor, os irmãos da oração. A criança só veio de acompanhante, ficou sentada olhando para mim. E eu percebi que em algum momento aquela criança estava olhando para mim, querendo chorar, como se ela tivesse tirado o que eu estava sentindo de dentro de mim e foi para ela. Porque foi isso que aconteceu, Deus Pai manifestando nela. E ela começou a olhar para mim como se fosse uma pessoa adulta, uma menina de 4 anos. Porque era o próprio Deus ali manifesto. Basta você perceber. Então Deus manifesta para nós nos mínimos detalhes. Coisas que parece que é simples para você e você muitas vezes não percebe. Deus se manifesta às vezes num pássaro, num cachorro, na natureza. Às vezes nas coisas mais simples que vocês muitas vezes não dão valor. Mas perceba que Deus se manifesta o tempo todo para vocês. Ninguém esperava, ninguém. Nem o pastor, nem os obreiros, nem as irmãs. Tanto que eles ficaram de boca aberta olhando. E eu achei muito fofo isso. Uma criancinha tão fofinha e tão pura, tão cheia do Espírito Santo. Eu vi assim o próprio Espírito Santo nela. Muito lindo. E eu senti o abraço do Espírito Santo, o abraço de Deus em mim. Porque ela não me soltava. Ela me agarrou ali, que ela não me soltava de jeito nenhum. E chorando sem parar. E eu abracei ela, consolando ela até ela se acalmar. E ela se acalmou e segurou o choro e voltou pro lugar dela. Ninguém esperava, ninguém. Nem o pastor, nem os obreiros, nem as irmãs. Tanto que eles ficaram de boca aberta olhando. E eu achei muito fofo isso. Uma criancinha tão fofinha e tão pura, tão cheia do Espírito Santo. Eu vi assim o próprio Espírito Santo nela. Muito lindo. E eu senti o abraço do Espírito Santo, o abraço de Deus em mim. Porque ela não me soltava. Ela me agarrou ali, que ela não me soltava de jeito nenhum. E chorando sem parar. E eu abracei ela, consolando ela até ela se acalmar. E ela se acalmou e segurou o choro e voltou pro lugar dela.